Vinde Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz, muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela rede Amigo Espírita e pela rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Muitos de nós temos, às vezes, o hábito de criticar as decisões de quem se encontra em situação superior de autoridade. São decisões na área da política, do nosso trabalho, do dia a dia, mas também da família. É verdade que muitas decisões são censuráveis. Mas também é verdade que nem sempre nós contribuímos da melhor forma para melhorar o problema. Cada um de nós tem um papel, uma missão a desempenhar na Terra. E da variedade de aptidões, de recursos materiais e espirituais, é disso que nasce, que a sociedade se organiza, nascem as necessidades e a sociedade supre as necessidades sempre sob o amparo divino. Superiores e inferiores. Por que vivemos em um mundo com tantas desigualdades? Como ter equilíbrio frente a decisões censuráveis? Como enxergar aqueles que são autoridade para nós? E como cuidar dos que estão sob a nossa orientação? Essas são as questões que iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre superiores e inferiores. Este tema está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sede perfeitos. Para conversar conosco sobre este tema tão especial, nós convidamos a Armando Falcone. Ele é escritor, diretor da Fundação Espírita Allan Kardec em Juiz de Fora, e apresentador do programa Justiça Divina, aqui da nossa TV Nova Luz. Falcone, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos falando da doutrina espírita e de Jesus. Isso nos traz uma alegria tão grande, né, Falcone? Muito bom. Bem, é muito difícil nós percebermos que na Terra ainda existem muitas desigualdades sociais. Vamos começar o nosso assunto por esse caminho? Perfeitamente. Então vamos lá. Nos fale um pouco sobre a questão da desigualdade. Por que existem essas desigualdades, Falcone? Existem desigualdades morais, desigualdades de conhecimentos, desigualdades de logísticas, desigualdades financeiras, sociais, as mais diversas. Vamos tomar, por exemplo, um quartel, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou de uma força auxiliar. Vamos encontrar desde o recruta, o soldado chamado soldado raso, até a maior autoridade que seria o coronel ou o general. Cada posto é ocupado por homens e mulheres com competência comprovada, seja através de cursos, formação ou tempo de serviço. Assim, vamos observar, por exemplo, que o capitão, ele é autoridade e é superior a todas as patentes inferiores a ele, mas ele é inferior em relação ao major, ao tenente-coronel, ao coronel, ao general. Por isso, quando falamos inferior ou superior, precisamos colocar em que situação, em que contexto. Porque eu posso ser inferior a você numa coisa e superior a você em outra coisa. Então, este inferior, superior é relativo, salvo na superioridade moral, onde não há como discutir. Muito interessante. Existe um livro chamado Monge e o Executivo. E ele coloca esses termos de uma maneira muito interessante entre poder, a diferença entre poder e autoridade. Colocando que o poder, você passa
para as pessoas, mas a autoridade, no sentido que ele utiliza a palavra, é algo que brota de dentro do coração. Então, se a gente for pensar quais as pessoas que ao longo da nossa vida tiveram autoridade sobre nós em virtude do comportamento, por serem confiáveis, nós vamos perceber que elas tinham características morais muito fortes. Vamos conversar um pouco sobre isso? Diz o princípio que tudo é força, mas só Deus é poder. O poder dessa autoridade moral máxima. Quando nós dizemos que cada criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus, o que faz essa imagem e semelhança de Deus? Na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a causa primeira do universo, a inteligência suprema. Que é o espírito? Vai ele perguntar logo adiante. Os espíritos são os seres inteligentes do universo. Então, o que nos faz semelhante a Deus não é anatomia, porque Deus não tem corpo como nós o temos. O que nos faz criado à imagem e semelhança de Deus é que Deus é a inteligência máxima. Acima dele não tem nada. É a inteligência suprema. E nós, os espíritos, os seres inteligentes do universo, somos as inteligências supremadas, cada um no seu degrau de evolução, como os hebreus dizem, na escada de Jacó, a escada do autoconhecimento. Nos fala um pouco sobre as desigualdades sociais. As desigualdades sociais aconteceram desde que a raça humana surgiu. Nós somos um animal social. Na era primitiva, o corpo masculino ele tem uma vitalidade muscular, um tônus muscular diferente do corpo feminino. Então era o homem que saía atrás das presas, o homem que saía para caçar, o homem que desenvolveu e alargou os horizontes, enquanto a mulher cuidava da prole, da gestação e do preparo dos alimentos, não é isso? Perto da caverna ficava ela a catar sementes, frutos e tudo mais. Então aí já se destacou, o homem ele era o provedor. E essa imagem do provedor colocou na nossa sociedade, com raras exceções, a postura do homem como sendo superior à mulher. Mas nós vamos ver na doutrina espírita que isso é uma imagem ilusória. A superioridade do homem em relação à mulher. Mateus Fernandes Fraga, que é o espírito, um dos espíritos que dirige a nossa casa, dizem que o homem é superior à mulher quando o carro atola no barro na estrada rural. A mulher vai para o volante e o homem é que tem que empurrar. Então o homem é superior à mulher na hora de rachar a lenha, musculatura física, mas fora isso nada. E nós vamos ver que criaturas se destacaram pela sensibilidade de sentir o ambiente espiritual. Os xamãs, os pajés, aqueles que conversavam com os mortos. Isso lhes deu um outro tipo de autoridade. Na tribo primitiva, como até hoje, nós vamos ver duas autoridades. A autoridade do cacique, que é o mandão na comunidade. E a autoridade do pajé, que é aquele que tem uma autoridade pelo cunho espiritual. Nas comunidades ciganas, por exemplo, a mulher, a comunidade cigana, ela tem ainda o grupo de anciãos, né? E a mulher é uma comunidade matriarcal, é uma rainha, é uma mulher que comanda o clã. Nas chamadas Amazonas, vamos ver que é uma comunidade real ou lendária em que as mulheres têm o poderio. Então, isso é muito relativo. E de comunidade para comunidade, de cultura para cultura, nós vamos ver isso se fragilizando, se reforçando, dando ora um, ora outro o poder. E quando lemos a história da humanidade, temos que ter muito cuidado, Yasmin, porque a história da humanidade foi escrita pelos vencedores. O exemplo que eu dou é se você ler nos livros da Guerra do Paraguai, na cultura brasileira, na cultura argentina, na cultura uruguaia e na cultura paraguaia, são 4 versões totalmente diferentes de um fato que aconteceu ainda ontem na porta da cozinha da gente. Muito cuidado com a autoridade de fulano, a autoridade de ciclana. É sob o ponto de vista daquele que registrou. Voltando à autoridade moral,
essa é imbatível. Em qualquer cultura, homens e mulheres deixaram seus nomes nas páginas da história pela sua autoridade moral. Voltando ao nosso benfeitor Mateus, ele diz, no comentário da questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o limite das forças, qual o limite do trabalho, e os Espíritos respondem que é o limite das forças. Diz Mateus que todos os homens e mulheres que deixaram seu nome nas páginas da história de maneira nobre, trabalharam muito além das forças. Qual a força de Madre Teresa de Calcutá? Força física. Qual a força de Gandhi? Pequenininho, magrinho. De Irmã Dulce, de Chico Xavier com todos os problemas de saúde, de Martin Luther King. Não é uma força biológica, é uma força moral. Homens e mulheres que falavam e viviam valores morais, valores espirituais. Por isso são lembrados. Por que Jesus? Qual a força do Cristo? Qual a força do Mestre? Que academia ele cursou? Não, é um espírito que já traz em si, nas eras, nas evas, todo o seu processo de evolução. Quando o planeta Terra foi a bola de fogo expelida do Sol, ele já era um espírito de hierarquia destacada e superior. Olha que lindo, gente. Agora, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos dificuldades com a autoridade. O poder de determinadas pessoas é sobre nós. E, por exemplo, num trabalho, você percebe que o seu chefe está equivocado em algumas coisas, mas você é obrigado a fazer o que ele está determinando. Isso é difícil. O que você diria para uma pessoa que tem esse tipo de problema? Se isso for um problema, ela está encrencada. Se isso for um desafio, ela está como aprendiz. Precisamos lembrar que, seja como superiores ou inferiores, ninguém é dono da verdade. Cada um de nós temos uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Surge uma polêmica aqui. Yasmin tem uma opinião, é a verdade para ela. Falcone tem outra opinião, é a verdade para ele. Mas acima da sua verdade, da minha verdade, é uma verdade real e concreta que abrange a todos. Acreditarmos na lei da gravidade, por exemplo, não nos torna capazes de fazer com que ela venha abaixo. Solte um objeto, crendo ou não, ele cai. William Crookes dizia, o mestre inglês, que contra fatos não há argumento. Por isso, na sociedade, nós temos o fato de, em qualquer regimento, militar ou civil, uma empresa doméstica ou uma empresa de grande porte, há aqueles que mandam nos que são inferiores a ele, mas recebem orientação dos que estão acima. E o dono da empresa, sócio majoritário, ele precisa da colaboração de todos os segmentos para que a empresa ofereça lucro. É fácil lidar com autoridade? Não. É fácil lidar com riqueza material? Não. Por isso Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, lembrando que isso é uma imagem metafórica e de várias interpretações, do que um rico entrar no reino dos céus. Parece que ele está sendo contra os ricos, parece que ele está maldizendo a riqueza. Não é nada disso. Ele está construindo uma metáfora para que a mente dos homens e mulheres da época, e ao longo dos séculos até hoje e avante, possamos entender a sua mensagem. Lidar com a autoridade é um desafio para quem está no poder da autoridade, e muito mais desafio para quem está como subalterno, principalmente quando não reconhece no líder, na autoridade, recursos que ele, subalterno, já possui. Tudo é aprendizado. Na vida, tudo passa. Aquele que hoje ostenta o poder e a autoridade, amanhã será reduzido ao pó, o seu corpo e ele, espírito, voltando ao mundo espiritual, terá que prestar contas à própria consciência e aos amigos espirituais que o assistem do que fez do tempo, de cada minuto, de cada segundo, de cada centavo. Por isso, o nosso desafio de lidar com a autoridade. Mas cuidado para não confundirmos, Yasmin, autoridade com autoritarismo. Trabalhador voluntário com trabalhador voluntarioso. Parece que é a mesma coisa.
Quando falamos de autoridade, cremos que é uma pessoa com competência para fazer o que faz. Mas há aqueles que são promovidos por causa do QI, quem indicou, porque tem padrinhos fortes, porque tem costas largas, como se diz, e acabam colocando os pés pelas mãos e fazendo um monte de bobagem, levando até mesmo a empresa ou a empreitada à falência. Isso é terrível. Dicas, Falcone, para quem está como subalterno e tem dificuldades de convivência e de aceitação das ordens dos seus superiores. No movimento espírita, nós vamos ver isso como realidade naquelas pessoas que são donos de centro espírita. No meu centro espírita, as coisas são do meu jeito. Perguntaram a Divaldo e a Raul Teixeira, certa vez, numa série de perguntas num seminário, e o Divaldo disse: oremos para que eles desencarnem, porque eles também vão desencarnar. Na FEAC, em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos uma metodologia, preparamos, capacitamos pessoas. Fernando, Kátia e eu, com um grupo de amigos, fundamos a FEAC. E sabendo que não somos eternos na biologia, somos eternos em espírito, capacitamos um grupo de pessoas. Kátia desencarnou, o trabalho continuou do mesmo jeito. Se Fernando ou eu desencarnarmos, o trabalho continua. Mas não é esta a visão e a metodologia de muitos companheiros que dirigem instituições no movimento espírita. Como fazer no centro espírita uma empresa de Jesus à luz da doutrina espírita, para enfrentarmos aquelas pessoas que estão paradas no tempo e no espaço? Diz Divaldo: orar para que eles desencarnem, porque eles vão desencarnar mais cedo ou mais tarde. E a paciência é uma virtude que dá àquele que obedece a possibilidade de capacitar-se para que, quando venha a dirigir, dirija com melhor comportamento do que aqueles a quem ele criticava. O adolescente critica o pai, critica a mãe, chama de quadrado, chama disso, daquilo, até o momento em que ele, por sua vez, se torna pai e mãe e começa a dizer não ao filho. Nós sabemos que, com raras exceções, quando adolescentes, se papai ou mamãe falar para você ou para mim 9 sim, mas disser um não, aquele um não joga por terra os 9 sim. Você não deixa eu fazer nada. Todos os meus colegas vão. Quando vamos conferir, nem todos vão. Por isso, o tempo é uma ferramenta extraordinária. Aprendermos a lição de hoje. Estejamos no cargo temporariamente ou estejamos nos encargos temporariamente. Mais cedo ou mais tarde, na roda da vida, como diz Buda, na roda de Sansara, os que hoje são comandados, amanhã estarão comandando e vice-versa. Tudo é oportunidade de aprendizado e crescimento. Bem, nós temos uma participação, Gracinha, do bairro 25 de agosto, Duque de Caxias. Ela diz assim: quero parabenizar o Armando Falcone. Nos conhecemos há muitos anos na Fundação Espírita Abel Gomes Dutra, Minas Gerais. De Astolfo Dutra. De Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Um grande abraço. Obrigada, Gracinha, pela sua participação, viu, Falcone? Um beijão para você, Gracinha. A nossa Fundação Espírita Abel Gomes passa também, como todas as instituições de amparo à criança, por modificações. É uma alegria revê-la. Saúde e paz para você. Que coisa boa. Mas, Falcone, agora eu queria dicas para quem está momentaneamente no poder, porque, como você falou, as coisas passam. Então, dê uma dica reflexiva para aqueles que estão no poder. Se você está no poder hoje, você já obedeceu ordens. Ninguém torna-se do Estado-Maior das Forças Armadas sem antes ter estado em patentes inferiores. Por isso, recorde-se do momento em que você obedecia a ordens. Recorde-se do momento em que você batia continência para pessoas superiores. No momento em que você recebia informações e que ora concordava, ora discordava. Lembre que você não é dono da verdade. Você tem uma cota de conhecimento e responsabilidade naquele local, com aquelas pessoas, naquela comunidade, naquele agrupamento, seja civil, militar, religioso, do bairro. Observe, por exemplo, uma eleição de síndico. Poucos são os que comparecem na reunião para a eleição de síndico. Mas qualquer um que aceite o cargo de síndico será muito mais criticado e
vigiado do que outro qualquer. Assim, nós precisamos, como temporariamente, assumindo responsabilidades perante outras criaturas, agir com muita prudência. Como num jogo de xadrez, em que o movimento incompetente ou imprudente de uma peça pode comprometer a saúde de todas as outras, agir de forma o mais equitativa, o mais equilibrada. Pense sem falar, diz Marco Prisco, mas evite falar sem pensar. Nós sabemos que é impossível falar sem pensar, mas falar sem refletir. Uma palavra certa na hora certa, 10. Mas uma palavra certa na hora errada, ou uma palavra errada na hora certa, ou uma palavra certa na hora certa, Yasmin, mas no tom errado, tá bom, eu vou. Demonstrando a insatisfação. Evite pressionar as pessoas para não ser pressionado. Busque agir com calma, com competência e lembre-se, como dizem os antigos, que nós temos 2 orelhas e uma boca. Ouvir mais e falar menos. O sábio fala pouco. O imprudente fala pelos cotovelos. Nas Minas Gerais nós temos um ditado: quem fala muito, dá bom dia até a cavalo, dá bom dia até a poste. Por isso não são palavras, não são com palavras apenas que você vai convencer os seus comandados, as pessoas que estão sob sua responsabilidade, é com exemplos. Francisco de Assis dizia que palavras convencem, mas exemplos arrastam a multidão. Fale na calma e seja calmo. Fale na disciplina e seja disciplinado. Fala na ordem e seja uma pessoa organizada. Dê exemplos. Nisto, Jesus é campeão. Por isso ele vem atravessando 2000 anos. Jesus dizia as mesmas palavras que todos os homens falavam em aramaico, mas ele as falava recheadas da sua autoridade moral e recheadas do exemplo. Recheadas do exemplo cotidiano. Procurava realçar em cada momento, em cada oportunidade, o lado nobre, em cada pessoa, o lado nobre. Como líder, precisamos agir assim quando estivermos imbuídos de qualquer responsabilidade. Quanto conteúdo para a nossa reflexão. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Acompanhe agora o clipe Seja Então Feliz, com Jackson e Alana do Rio Grande do Sul. E nós voltamos já já. Feliz daquele que leva em seu coração sentimentos sublimes, o amor, a paz, a união, que leva dentro de si a bondade, o perdão, e que vem nas pessoas amigos todos irmãos. Aquele que sonha, que luta pra realizar o sonho da vida de todos quer amar. Feliz daquele que brilha com todo esplendor, que ilumina a todos, alegra, dá seu calor. Aquele
por um momento se encontram no chão. Feliz aquele que crê e respeita Deus Pai. Vê nele a luz da esperança, não o deixa pra trás. Que sabe que o mundo é pra todos, não tem egoísmo jamais. Que entende que perante ele somos todos iguais. Seja então feliz, encha seu coração de amor, de esperança, de união. Seja então feliz, não capaz. Verás que a vida é um sonho bom de sonhar. Feliz daquele que brilha com todo esplendor, que ilumina a todos, alegra, dá seu calor. Carrega consigo a verdade que dá a mão aqueles que por um momento se encontram no chão. Feliz aquele que crê e respeita Deus Pai. Vê nele a luz da esperança, não o deixa pra trás. Que sabe que o mundo é pra todos, não tem egoísmo jamais. Que entende que perante ele somos todos iguais. Seja então feliz, encha seu coração de amor, de esperança, de união. Seja então feliz, então capaz. Verás que a vida é um sonho bom de sonhar. Seja então Feliz, encha seu coração de amor, de esperança, de união. Seja então feliz, então capaz. Verás que a vida é um sonho bom de Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Espiritismo Fácil, de Luiz Ru Rivas. O autor é capaz de expor de forma prática, porém aprofundada, as vertentes filosóficas e religiosas que giram em torno do tema. Existe vida em outros planetas? Nos sonhos, podemos ver o futuro? Como é a vida depois da morte? Você encontrará as respostas nesta obra. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Neste mês, o Clube de Arte tem uma promoção que você não pode perder. O livro O Caminho, a Verdade e a Vida, de Wilson Cerqueira, mais o DVD Encontro com Jesus, volume 3, de Yasmin Madeira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 29,90. Isso mesmo, R$ 29,90. Ligue agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do Espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus. Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD, ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil. A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você que é associado do Clube de Arte. E você que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora. Pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor. Seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz. Estamos de volta. E olha, uma dica, não perca. Toda sexta-feira, 11 horas e 11h40 da manhã, Armando Falcone apresentando a videoaula Justiça Divina. E o estudo é um estudo, sequencial sobre o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos conseguindo aqui na TV Nova Luz abraçar praticamente todas as obras de Allan Kardec. Esse é o nosso desejo. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos com a Gênese, estaremos também com a Revista Espírita. Olha que coisa maravilhosa. Mas Armando, nos fale sobre esse trabalho que você está à frente aqui na TV Nova Luz. Convidados pela organização, com muita alegria aceitamos e buscamos a cada sexta-feira, durante um período de mais ou menos 15 minutos, comentar um pequeno trecho da obra O Céu e o Inferno,
Para reforçar o tema, já que é justiça divina, buscamos em Emmanuel Espírito, pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier, o apóstolo da mediunidade, não é isso? No livro Justiça Divina, estamos buscando misturar, completar uma coisa com a outra, abrindo assim os horizontes. O tempo é curto, o conteúdo é muito grande, não é isso? E analisar o céu e o inferno é uma responsabilidade muito grande, já que Allan Kardec vem nos oferecer uma visão totalmente diferente daquilo que a teologia e outros princípios religiosos nos apresentam. Nós temos mais de 20 videoaulas publicadas no YouTube. Se você não conseguir assistir ao vivo, é só entrar no nosso acervo e você vai conseguir ter esse manancial de conhecimento, nosso companheiro, com a capacidade que lhe é habitual. Eu acho que você conquistou isso em outras épocas e está realmente fazendo um bom uso na presente encarnação, transmitindo com tanta facilidade, utilizando esse teu potencial para nos trazer todos esses recursos divinos, todos esses conhecimentos. É muito bom, né, Falcone? Eu sou a 5ª geração de músicos e maestros. Eu sou músico e maestro. Meu pai era músico e maestro. Meu avô foi parceiro de Ataúfo Alves em Miraí. Nossa, nos primeiros sambinhas do Ataúfo Alves na mocidade. O Ataúfo Alves fazia a letra, cantarolava e ele completava a partitura e fazia o arranjo. Gente, que Depois beleza. Ataúfo veio para o Rio e vô Alberto ficou em Miraí tranquilamente. O bisavô, o tataravô, não é isso? Então o que acontece? Nós sabemos que música, aqueles que estamos compromissados com a música, provavelmente não é a primeira encarnação no campo da musicalidade. Quando o pai de Mozart coloca ele em cima de um puff, para que ele toque para a rainha e o rei da Áustria com 5 anos, esse espírito não é o primeiro encontro dele com a música. A distância que nos separa de Mozart é muito grande, por favor. Estou sempre fazendo uma referência. Assim acreditamos também, e pelas informações que recebemos, pela nossa própria intuição e através de médiuns muito mais capacitados do que nós e de grande projeção, o próprio Chico, Divaldo, Raul, que nós tivemos compromisso com a palavra no passado e a utilizamos de maneira, em determinados momentos, não tão conveniente. Nessa encarnação estamos aí acertando a contabilidade, não com Deus, mas com a própria consciência. Eu costumo dizer, Yasmin, que quando o aluno na universidade, na faculdade, cola, ele não está agredindo o professor, ele não está agredindo o reitor nem a instituição, ele está criando brechas nele. Amanhã, num exame, numa avaliação em que ele não possa recorrer à cola, ele será penalizado pela incompetência que aquele comportamento gerou. Por isso, nós estamos tendo, através da palavra, você, eu e tantos outros companheiros, a possibilidade, se já acertarmos mais. E se nos equivocamos, utilizar a dicção, a oratória, a capacidade de comunicação verbal e não verbal para construir em nós o reino de Deus e, se possível, auxiliar aqueles que nos ouvem. É uma bênção poder falar de Jesus, não é isso? E estarmos neste universo da doutrina espírita. É uma alegria para os nossos corações. Agora, Armando, nós estamos conversando sobre uma questão muito grave, porque nós temos dificuldades com a autoridade, né, gente? Com certeza. Em família, por exemplo, é tão difícil às vezes, quando você vê que a pessoa tem autoridade, mas ela não age como nós achamos que ela deveria agir, e aí criamos dificuldades com a pessoa, né? Como é que é isso, Falcone? Dá umas dicas pra gente. A comunidade mais perfeita que eu conheço, meu tio Agostinho, não é isso? Meu amigo Serafim, me colocaram no mundo da apicultura. Eu sou acupunturista na minha profissão. Trabalho com medicina tradicional chinesa, acupuntura. Mas eu estou falando de apicultura, não é isso? A apicultura eu trabalho com as abelhas. E no estudo eu cheguei a ter 42 caixas de abelha, eu e Kátia. É um trabalho árduo, mas gratificante. Uma abelha tem 45 dias de vida, desde o momento em que ela nasce como pulpa até o momento em que ela se vai embora da colmeia. E a cada faixa etária da abelha, ela muda de posição. A abelha recém-nascida ajuda a alimentar, como os irmãos mais velhos cuidam dos menores.
até que ela vai ser coletora, que ela vai trabalhar com pólen, vai trabalhar com própolis, até o momento em que ela começa já mais idosa a ficar guerreira para vigiar a entrada da colmeia. E quando a abelha percebe que está ficando velha e não tem mais como sobreviver, ela bate asas e voa para longe da colmeia e morre longe da colmeia para não dar trabalho. Então, uma abelha passa por todos os cargos dentro da colmeia, com exceção de rainha. A rainha é outra situação. Muito bem. E nós no dia a dia? Também passamos em família por todos os cargos. Somos recém-criados no ambiente do útero materno. E ali passamos ao parto, a primeira infância, a segunda infância, não é isso? A pré-adolescência, a adolescência, a vida adulta, até que nos tornamos pais e o ciclo da vida continua. Lidar no ambiente doméstico é um desafio, conforme Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, as famílias sanguíneas e as famílias espirituais. Eu sou do clã Falcone por parte de pai. Eu sou do clã Carucci por parte de mãe. Não é isso? Então, outros Falcones são meus irmãos, meus primos, tios, avoengos e tudo mais. Você, Madeira, não é isso? Você é do clã Madeira. Somos de famílias sanguíneas diferentes, mas fazemos parte da mesma família espiritual. Ao nos reencontrarmos nesta encarnação, você vinha desenvolvendo uma linha de trabalho, eu desenvolvendo uma outra, e nos vimos em frequências semelhantes. Na família sanguínea, há uma disputa muito grande, porque nós reencarnamos entre afetos e desafetos. Por isso as preferências, entre aspas, não é isso? Entre este ou aquele filho, entre este ou aquele membro da família. Trazemos companheiros que fazem parte dos momentos inconvenientes do nosso passado, onde usamos o poder, o autoritarismo, o dinheiro, a beleza física, a sedução, para perverter-nos e perverter outras pessoas, onde usamos o irmão tempo a serviço dos nossos interesses e não do interesse coletivo. Nessa encarnação, então, podemos reencarnar com esses desafetos, mas reencarnamos também com afetos, com almas queridas que fazem parte do nosso projeto espiritual e da nossa frequência de transformação moral. Por isso, com uns é mais fácil de lidar, com outros é mais desafio. A chamada ovelha de outra cor, já que se usarmos o termo antigo será racismo, a nota dissonante na pauta, é justamente essa pessoa que precisamos de dar mais atenção. O próprio Jesus diz: dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Se no meu relacionamento com este ou aquele membro da família eu encontro zonas de conflitos, aprendemos e ensinamos com os espíritos que quem tem maior conhecimento tem maior responsabilidade. Dr. Henrique de Luna vai dizer para André Luiz, quando o desperta nas regiões do nosso lar: a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. No livro Nosso Lar e no filme não consta porque não tem espaço, mas no livro tem isso. Assim, no lar, no ambiente doméstico, tem maior responsabilidade quem tem maior conhecimento. E quem tem maior conhecimento e responsabilidade, se for prudente, cede. Só existe briga porque alguém aceitou, mordeu a isca da provocação. Ditado das Minas Gerais: quando não quer, dois não brigam. Então o silêncio construtivo não é o silêncio da omissão, da pretensa superioridade, não é isso. Ao invés, dizem os espíritos, de morder a isca da provocação, do familiar, do colega de trabalho, do vizinho, morda a própria língua. No livro referido Nosso Lar, os espíritos vão falar: beba a água da paz. Lembra no filme, quando André Luiz está deitado na cama, eles dão uma água para ele e diz: não engula, só fica na boca. O colega do lado começa a falar, ele dá a água da paz para o outro. Então, se nós mudarmos comportamento em nós, que nós queremos mudar no outro, tudo fica mais fácil. Agora, quando queremos o nosso comodismo, o vem a nós, manda quem pode e obedece quem tem juízo, aí não é autoridade, é autoritarismo. É um desafio. Homens e mulheres, diante da doutrina espírita,
têm o mesmo poder, são iguais? Allan Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Se os homens e as mulheres são iguais perante Deus. E eles respondem que o espírito não possui sexo como o entendeis. Aquele que hoje está num corpo de anatomia masculina, poderá amanhã ou ainda ontem ter estado num corpo ou vir a estar num corpo de anatomia feminina. E vice-versa. E ele pergunta se os direitos do homem e da mulher são iguais. A resposta dos espíritos é de uma sabedoria extraordinária. Os direitos são iguais. Os deveres são diferentes. À mulher cabe o dever da maternidade de ser co-criadora com Deus. E Freud dizia na sua psicanálise que o maior complexo de nós homens é que nós não podemos co-criar. Nós podemos plantar a semente da vida, mas não podemos gestar, ser gestores deste fenômeno chamado vida. O homem, pela sua anatomia, pela sua constituição, tem compromissos diferentes do compromisso da mulher, mas a igualdade não está aberta à discussão, é um fato. E, dentro do movimento espírita, quando encontramos espíritas machistas, é sinal que estão mais na teoria do que na prática. Os amigos espirituais dizem que os machistas de hoje vão reencarnar numa situação delicada, não como castigo, mas como reajuste na lei de causa e efeito. Por isso, nós temos que pensar. A semeadura é livre, diz o Velho e o Novo Testamento, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que abusamos hoje, de poder, de autoridade, de beleza, de patrimônio, de seja do que for, amanhã teremos que prestar contas à própria consciência. Falcone nos fala sobre a superioridade divina e a questão do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a oportunidade que o Criador nos oferece de sermos gestores, com um certo limite, das atividades que desenvolvemos no dia a dia. Os amigos espirituais dizem, e a doutrina prova, que ninguém reencarna com a missão de ser tabagista, de ser alcoólatra, de ser dependente químico, de se tornar ladrão, assassino, de ser um mau profissional. Todos nós reencarnamos com a missão de fazer da encarnação um degrau de evolução. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 132, qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação, dizem os Espíritos, é auxiliar no progresso individual e coletivo. Para uns é prova, para outros é expiação. Quando lemos o livro número 2 de André Luiz, Os Mensageiros, Aniceto, o benfeitor espiritual, André Luiz e Vicente, os subordinados, aqueles que estão aprendendo com ele. Vamos observar que os 8 primeiros capítulos vão nos apresentar falência em trabalhadores espíritas, expositores espíritas que falaram para o próximo, mas não falaram para si mesmo, médiuns que atenderam a espíritos nas suas tarefas, mas não atenderam às suas próprias necessidades. Pessoas que trabalharam na educação da criança, do jovem e do adulto, vale a pena. De vez em quando, Mateus me diz, meu filho, está na hora de reler os primeiros capítulos dos Mensageiros. Quando a gente começa a querer ficar com o nariz empinado, achar que é o tal ou qual, para lembrarmos que todos nós voltaremos à colônia espiritual. O que é nosso lar para o Rio de Janeiro, Petrópolis, Niterói, indo na direção dos lagos, da região dos lagos, é a colônia Regeneração para a Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. Sob o comando de Abel Gomes Espírito, desde 1937, não é isso? Essa colônia, nos moldes da colônia Nosso Lar, atende aquela comunidade de espíritos no serviço do bem. E todos nós teremos que prestar contas. Aqueles que nos avalizaram, quando lemos o livro 3 de André Luiz, Missionários da Luz, do capítulo 13 ao capítulo 17, vamos ver a reencarnação de Segismundo, todo o amparo espiritual que ele tem para reencarnar. Mas atitudes, o que o Segismundo vai fazer na carne ou não, pertence ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio relativo, porque não existe o livre-arbítrio pleno, não é isso?
é a oportunidade de realmente, de eu pegar uma autonomia, um tempo, uma fase da minha vida e ser o administrador integral daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu omito. Por isso, somos co-criadores com Deus. Livre-arbítrio é presente. Para muita gente é castigo, mas na realidade é presente e oportunidade. Eu acho que nós já temos apenas 1 ou 2 minutos, Falcone. Mamma mia! E eu gostaria que você desse as suas palavras finais. Agradecendo a você que nos honra através da Rádio Rio de Janeiro, da TV Nova Luz e da Rede Amigo Espírita. Um abraço ao nosso companheiro José Aparecido e a todos os homens e mulheres que estão dando a sua vida e da sua vida em serviço do próximo. Onde estejas, obedeça sempre. Comande a si mesmo. E lembre-se que, como águas da vida, corremos todos na direção do grande mar, que é a perfeição, que é Deus. Muita paz. Obrigado pela companhia. Obrigada, Falcone, pela sua presença no nosso programa. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Um grande beijo no seu coração, que todo esse material possa iluminar a sua mente, como está iluminando a minha. Estejamos juntos. Um beijo, até mais. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Espiritismo Fácil, de Luiz Rivas. O autor é capaz de expor de forma prática, porém aprofundada, as vertentes filosóficas e religiosas que giram em torno do tema. Existe vida em outros planetas? Nos sonhos, podemos ver o futuro? Como é a vida depois da morte? Você encontrará as respostas nesta obra. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Neste mês, o Clube de Arte tem uma promoção que você não pode perder. O livro O Caminho, a Verdade e a Vida, de Wilson Cerqueira, mais o DVD Encontro com Jesus, volume 3, de Yasmin Madeira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 29,90. Isso mesmo, R$ 29,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A Ação Cristã Vicente Moretti atende a 50 internos, portadores de necessidades especiais e realiza 6.000 atendimentos mensais em ambulatório. Nossa proposta de reabilitação visa corrigir distúrbios nas áreas psicológica, psicomotora, mental, auditiva, neurológica, entre outras deficiências. Uma unidade de internação, ambulatórios, estimulação com piscinas aquecidas e oficinas pedagógicas compõem uma estrutura física com profissionais qualificados na busca da qualidade de vida dos portadores. Participe desta obra de amor. Visite a Ação Cristã Vicente Moretti, Rua Maravilha 308, Bangu, ou ligue 3332-3095. Doações, Banco Itaú, agência 0847, conta corrente 010-92, dígito 3. Ação Cristã Vicente Moretti, uma cadeia de corações num trabalho de amor.